que a leitura do Antigo Testamento, e principalmente desses 5 primeiros livros da Bíblia, com o qual nós vamos estar lidando, tem diversos desafios. Um dos grandes desafios, geralmente, está na aplicabilidade do Pentateuco. Basicamente, é possível que a gente leia Gênesis, Êxodo, eh, sobretudo livros como Levítico, algumas partes de Números, Deuteronômio, e a seguinte pergunta nos venha: o que eu faço com isso? Qual tipo de aplicabilidade isso tem para o meu cotidiano, para as minhas vivências? Como é que isso é relevante para o meu período aqui no século XXI? Como eu posso fazer uso daquilo que o Senhor revelou ali há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás em Moisés, e assim conseguir trazer para a minha realidade de vida? Em geral, não há como nós fugirmos desse tipo de pergunta. Eu acredito que sejam perguntas compreensíveis e existam razões legítimas para que a gente faça esse tipo de pergunta. E aqui eu posso nomear algumas. Nós temos distanciamentos culturais. Nós não estamos lendo um livro da Bíblia que diz respeito à nossa própria cultura, ao nosso contexto ocidental, no século XXI, na pós-modernidade, coisas assim. Pelo contrário, estamos lidando com escritos que são muitíssimos antigos e, além disso, são de culturas muitíssimo diferentes das nossas. Portanto, temos barreiras históricas, temos um grande distanciamento histórico, temos barreiras e obstáculos culturais e também temos até algum tipo de barreira na própria linguagem. A linguagem da escritura é, não necessariamente é a nossa linguagem usual e muitas traduções também não facilitam tanto, apesar de que atualmente nós temos muitas traduções que nos ajudam a ler a escritura numa linguagem mais próxima da nossa linguagem comum usual aqui. A NA, inclusive, nos ajuda bastante. O próprio contexto literário da Bíblia, o desenvolvimento literário dela não é comum aos livros que nós lemos, é, aos jornais que nós lemos, aos artigos que nós lemos. Pelo contrário, é outro tipo de literatura, é outro tipo de escrita. Portanto, é compreensível. É compreensível que, geralmente, nos nossos devocionais, o nosso coração não se aqueça tanto quando a gente lê Levítico, quanto talvez a gente vê ler o Evangelho de João, Jesus falando coisas belíssimas ali. Mas, ao mesmo tempo, Levítico é crucial para o nosso desenvolvimento na fé, no conhecimento de Deus e na prática cristã também. Portanto, o que nós precisamos fazer é vencer essas barreiras linguísticas, é vencer essas barreiras literárias, culturais e históricas, para que assim a gente consiga desfrutar do que a Escritura tem a nos dizer ali. Porque Deus continua falando através do que já falou. Deus não nos quer falar apenas por meio de João ou por meio do apóstolo Paulo e seus escritos em Romanos ou Efésios. Deus também revelou Levíticos para nos dar entendimento sobre esse mesmo e sobre o seu planejamento redentor. Portanto, nós precisamos penetrar o significado, introduzir o nosso entendimento no mundo bíblico, para que então a gente tire lições muitíssimo preciosas para as nossas vidas. Ok? Nós vamos dividir hoje a nossa aula em duas partes que creio ser importantes. Nós vamos primeiro lidar com alguns recursos hermenêuticos. O que seria hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação, não apenas dentro do contexto bíblico-teológico, mas para o nosso propósito aqui, nós estamos pensando hermenêutica dentro do contexto bíblico e teológico. Ou seja, é uma ciência de interpretação da Bíblia. A hermenêutica tem por objetivo nos dar ferramentas, instrumentos, nos dar lentes pelos quais nós podemos projetar o nosso olhar no texto bíblico e assim conseguir identificar o seu significado para que assim então nós possamos aplicar a nossa realidade de vida e ao nosso contexto pessoal, as nossas necessidades existenciais, seja o que for. Ok? Então nós vamos primeiro ter um olhar hermenêutico. Logo depois nós vamos entrar em Gênesis, mas evidente, até pelo nosso tempo, nós não vamos conseguir lidar com Gênesis em sua profundidade, mas vamos arranhar a superfície de Gênesis, nós vamos conseguir lidar com algumas questões que são temáticas centrais de Gênesis, com aplicabilidades na conclusão que vai ser proveitosa para o nosso contexto de vida. Ok? Antes de eu entrar na ciência hermenêutica, como eu disse para vocês que faria, eu quero dar para vocês um testemunho pessoal de como a hermenêutica e o entendimento bíblico é importante.
Em 2016, eu lembro que eu estava ainda cursando História na Uniswan e eu passei por uma situação é, minimamente interessante. O que acontece é que, naquele período, havia um rapaz da mesma turma que eu não vou citar o nome, evidente, que ele era homossexual e ele era militante da causa LGBT. Mas nós tínhamos alguns amigos, alguns colegas em comuns de classe, e por conta disso, às vezes, nós convivíamos. E eu tratava ele com respeito, e ele também me tratava respeitosamente. No entanto, no final de uma das aulas, certa vez ele chegou para mim e disse o seguinte, foi interessante, porque eu estava usando barba durante um bom tempo, minha barba estava grande, aquela parada bem de judeu mesmo, assim. Só que então eu tirei toda a barba e fiquei com o rosto de bebê mesmo, cortei toda a barba. E ele me traz a seguinte questão: poxa, eu estou vendo aqui agora você é tão pecador quanto eu. Eu falei, como assim, cara? O que você quer dizer com isso? E ele me disse basicamente o seguinte: bem, no mesmo texto bíblico que condena a prática homossexual, o relacionamento de homens com homens ou mulheres com mulheres, também proíbe que se tire a barba ou se cause algum tipo de diferença no pé do cabelo. Isso não é necessariamente no mesmo capítulo da Bíblia, mas são em textos próximos. Em Levítico capítulo 18 e em Levítico capítulo 19. Em Levítico 18, Deus condena a prática homossexual. No capítulo 19, Deus fala que os homens não poderiam causar danos na barba, ou então cortar o pé do cabelo arredondado. Eu sei que são leis que não se aplicam ao nosso contexto de hoje. Mas ele me trouxe essa perspectiva e eu achei minimamente interessante ele ter me trazido isso. É, eu lembro que, no momento imediato, eu não pude respondê-lo quando ele me trouxe isso. Inclusive, ele disse que nós cristãos somos hipócritas, que eu era hipócrita justamente por essas razões, por crer que a homossexualidade estava incorreta, mas eu mexi na minha barba, coisas que o mesmo livro da Bíblia proíbe, de certa forma. E eu lembro que eu não consegui falar com ele no momento, então eu fui caminhando para a estação, para pegar meu trem para ir embora. No entanto, ele veio atrás de mim para me trazer novamente essa questão. Eu tive a oportunidade ali de dar uma explicação para ele, que é basicamente uma explicação exegética e hermenêutica do texto. E eu expliquei para ele basicamente o seguinte, meu amigo, então, na escritura, principalmente dentro do conjunto de texto que você citou, que está na Torá, no Pentateuco, existem leis de caráter transitórios, ou seja, passageiras, e existem leis que são de peso eterno, que é a lei moral de Deus, que representa o seu próprio caráter na Bíblia. Existem continuidades de coisas que Deus estabeleceu lá no começo que permanece até o final, e existem descontinuidades de coisas que Deus estabeleceu apenas por um momento, apenas dentro de um estágio da revelação, apenas dentro daquele contexto em especial. Então eu expliquei para isso para ele, isso foi basicamente, em síntese, foi isso que eu falei para ele, não entrei mais em termos mais profundos que isso. Na verdade, eu cheguei a detalhar mais coisas com isso, mas essa é a síntese, essa é a suma da coisa. E eu lembro que ele arregalou os olhos assim para mim, foi interessante. Ele arregalou os olhos e falou, cara, ninguém nunca me disse isso. As pessoas sempre disseram que eu deveria crer que as coisas eram assim e pronto, e acabou. Então, ele ficou surpreso com a explicação acerca do texto bíblico e uma semana depois aquele rapaz estava frequentando a igreja. Algo que era totalmente contrário à sua própria militância. Irmãos, eu não preguei o evangelho para ele, eu não cheguei a falar sobre Jesus Cristo para ele ou coisas semelhantes. Eu apenas dei o significado do texto bíblico, eu não discipulei nem coisas assim. Mas apenas o esclarecimento, o descortinar do texto bíblico, de acordo com uma hermenêutica adequada, trouxe respostas para aquele rapaz. E pode acontecer que um de vocês, ou até mesmo eu novamente, possamos estar em situações semelhantes em textos da Bíblia que são aparentemente controversos. O que nós precisamos fazer em ocasiões como essas? Nós precisamos ter o discernimento bíblico adequado, nós precisamos ter as ferramentas exegéticas apostos para que então a gente possa esclarecer de forma adequada o texto bíblico para assim servir a nossa geração de modo como convém. Entende? Então, esse foi um breve acontecimento que eu tive e que foi de muito proveito ter as ferramentas certas na hora certa para poder dar a explicação apropriada naquele momento. Certo? Vamos avançar mais um pouquinho aqui.
Hoje nós vamos estudar aqui, nós estamos com o nosso tema aqui, do Pentateuco, e eu quero entrar logo no nosso primeiro, esse roteiro aqui, das duas partes que eu falei, no nosso primeiro momento aqui de estudo. Calma aí, que coisa ser um pouco do lugar aqui. Tem que passar tudinho para poder entrar, só um minutinho. Pegando um spoiler aí dos slides. Vamos lá. Nós vamos considerar um primeiro ponto dentro dessa perspectiva hermenêutica. Calma aí. Eu quero trazer para vocês, em primeiro lugar, o que seria uma visão geral da estrutura do próprio Pentateuco, correto? Nós não podemos entender os cinco primeiros livros da Bíblia como livros separados uns dos outros, ou seja, como livros que não têm, que não estão interconectados ou integrados em si mesmos. Pelo contrário, esses livros podem ser corretamente entendidos como 5 capítulos de uma única só obra. Evidente que cada livro do Pentateuco tem a sua ênfase, mas eles são apenas uma obra que foi dirigida por um único autor, o principal autor, que foi Moisés, na escrita do Pentateuco. Mas é importante entender isso. Nós precisamos entender o Pentateuco como um todo unificado, em partes. E essas partes são essas 5 partes que vai de Gênesis até o livro de Deuteronômio. É correto que nós coloquemos as temáticas centrais só para um eixo de estrutura temática da seguinte forma. Gênesis lida com a ideia da eleição e vai tocar muito no aspecto da eleição dos patriarcas, dos homens que Deus escolheu para serem uma espécie de representantes da aliança naquele momento em especial. Logo depois, e a escolha também de uma nação, de um povo que representaria o Senhor para as outras nações, que é a nação de Israel. Nós temos o livro de Êxodo, que tem a sua temática central acerca da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito para a terra que Deus havia prometido para eles. Ok? Nós temos Levítico com a grande ênfase em santificação. E aqui nós temos uma frase magna em Levítico, capítulo 20, versículo 26, que fala sobre ser santos como eu também sou santo. Frase esta que 1 Pedro também reproduz para a gente. Números fala acerca da perseverança na fidelidade à lei de Deus e as consequências de não ser feito isso. E depois do Deuteronômio, Moisés tem uma série de sermões e discursos relembrando do significado da lei e aplicando ao povo com diversas exortações e com diversas advertências. O que é interessante dentro desse quadro temático do Pentateuco, e é um quadro temático apropriado, é algo de fato de uma leitura cuidadosa do Pentateuco, é que ele lembra a própria dinâmica da vida cristã. Deus nos elegeu, Deus nos salvou em Cristo Jesus, o Espírito Santo está operando em nós santificação. Nós somos exortados frequentemente nas Escrituras a perseverarmos até o fim e também a frequentemente, por meio dos sacramentos, pelos meios de graça, a estar relembrando da vontade de Deus expressa em sua palavra. Isso, então, traz para nós muito bem a dinâmica da vida cristã. Portanto, o Pentateuco é uma espécie de livro bem completo assim, em sua estrutura. Ok? Então, esse é um recurso hermenêutico interessante para que a gente tenha já um quadro temático em mente quando nós viermos a ler o Pentateuco. A próxima perspectiva é sobre o uso de narrativa. 40% do Antigo Testamento é narrativo. A Bíblia, majoritariamente, é narrativa. E, em geral, nós falhamos muito no uso que nós fazemos das narrativas. Então, quero trazer para a gente aqui o que seria uma compreensão apropriada das narrativas bíblicas. Em primeiro lugar, as narrativas, vocês podem anotar isso também, até para perguntarem depois. As narrativas não foram dadas para tornarem-se doutrinas ou exemplos morais. A narrativa bíblica não foi estabelecida por Deus para fazer uma espécie de teologia sistemática ou dogmas, pelo qual a gente olha e faz aplicações imediatas para as nossas vidas. Os personagens bíblicos não estão ali dispostos ou retratados para nos servir prioritariamente ou primariamente como exemplos morais.
ok? De modo que a gente tem que reproduzir seus passos a passo em suas vidas, nas nossas vidas. Não é esse o objetivo das narrativas. O objetivo da narrativa é contar acerca da pessoa de Deus como protagonista principal. Todas as narrativas bíblicas contêm esse aspecto e também tem por objetivo apontar para nós o seu plano redentor, que ele desenvolve no decorrer da história da revelação e no decorrer da história da redenção. Se houver alguma palavra aí que não seja de usual compreensão, eu posso explicar para vocês, só vocês perguntarem aqui que eu estou a postos. Mas o objetivo das narrativas é contar os feitos redentores de Deus que revelam o caráter de Deus. Essa é uma síntese que nos serve bastante quando nós projetamos o nosso olhar para as narrativas. O que geralmente nós fazemos com as narrativas? Eu vou dar um exemplo aqui que é muito usado numa canção, inclusive, do modo pelo qual leem as narrativas. Vão comigo ali em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, ali no primeiro versículo. O texto diz o seguinte: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Eu lembro de já ter ouvido sermões, inclusive músicas, que fazem a seguinte colocação: sai da sua tenda, ó filho meu, e eu vou lhe mostrar todas as estrelas dos céus, a areia do mar. E depois o refrão da música, enfim, remonta essa passagem, também a passagem de Gênesis capítulo 15, e depois fazem a seguinte conclusão de aplicação para nós: uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para ti. Tudo aquilo que foi perdido, nós ouviremos da boca do Senhor, eu vou lhe abençoar. Ok? Ou seja, ele pega essa narrativa e faz uma aplicação direta ao nosso contexto de vida. Ok? Como se o projeto de Deus, ao revelar esse texto, fosse justamente fazer essa espécie de aplicação moral ou essa espécie de afirmação existencial. E faz isso com muitos outros textos da Bíblia também. Por vezes você já deve ter lidado com histórias que falam acerca de como Davi venceu o gigante, e por conta disso, isso nos serve como discursos motivacionais ou emocionais para que a gente vença os grandes desafios da nossa vida. Ok? Esse não é o modo pelo qual nós lemos as narrativas. O que nós devemos observar nesse texto é o plano redentor que Deus iniciou através da trajetória de Abraão. Sendo que o protagonista desse texto não é Abraão, mas o protagonista desse texto é o que Deus está fazendo. Esse é o eixo do olhar sempre quando nós projetamos o olhar para as narrativas. Nós não devemos fazer o que seria aplicações ou identificações imediatas para o nosso contexto de vida cotidiana, mas nós precisamos pensar dentro do planejamento geral da redenção divina naquilo que Deus intenta fazer, ok? Então, esse é o primeiro olhar que nós precisamos ter acerca da narrativa. Segunda coisa que eu gostaria de considerar com vocês é que a narrativa, ela tem toda narrativa bíblica, ela tem um pano de fundo por trás que é de uma grande metanarrativa, ok? O que seria uma metanarrativa? Uma metanarrativa é uma história que está por trás de todas as histórias, que está subjacente a elas, dos quais todas as demais histórias se encaixam. É como se fosse uma espécie de enredo que dá explicação para as partes, um todo que dá sentido para as partes, para cada uma das narrativas e temas bíblicos. O que seria essa metanarrativa, esse pano de fundo do entendimento bíblico? É basicamente o seguinte: Deus criou o mundo, o homem se rebelou contra Deus e, portanto, houve uma ruptura em relação a Deus, e então Deus ele passa a ter atos de redenção e de revelação a fim de atrair os homens para si. O clímax desse ato redentor e esse ato revelacional é a manifestação de Jesus Cristo e sua morte na cruz. E o desfecho geral disso, dessa obra, será na grande consumação de Jesus Cristo. Ok? Mas, então, essa é a metanarrativa. Essa é a história que está por trás de toda a Bíblia.
justamente o modo como Deus criou tudo bom, como o homem rompeu o relacionamento com Deus e como Deus está reconstruindo a humanidade à sua posição original por meio da vida e obra de Jesus Cristo. Essa é a metanarrativa geral. Portanto, quando nós projetamos o nosso olhar para as narrativas bíblicas, para as histórias bíblicas, nós precisamos ter esse tipo de coisa em mente. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Há uma ideia interessante que a gente não precisa esquecer, que são os usos alegóricos que frequentemente se fazem das narrativas. Então, escrevam isso, anotem, gravem isso. Os usos alegóricos. Provavelmente, eu já cometi muitos erros nesse aspecto, é possível que vocês também já tenham falhado nisso. Então, vou dar um exemplo aqui de uso alegórico. Lá em Gênesis capítulo 24, tem um momento onde Abraão ordena que seu servo vá buscar uma esposa para Isaac. Esse servo tem toda uma trajetória belíssima de como Deus abençoa o seu pleito, a sua caminhada, e ele consegue Rebeca, que era de fato quem Deus havia escolhido para poder se casar com Isaac. Beleza, é lindíssima a história. Mas é possível que a gente faça alguns tipos de associações alegóricas que não sejam apropriadas para esse trecho. Uma das associações que a gente pode fazer alegórica sobre esse texto é basicamente o seguinte: nós vermos Abraão como Deus Pai. Você deve ter visto isso. Eu acredito que vocês já lidaram com esse tipo de coisa. Então, ver Abraão como Deus Pai, ver Isaac como o Cristo nesse caso, o servo como Espírito Santo e a Rebeca como igreja. Então, você tem aí o Pai enviando o Espírito Santo para trazer a sua noiva para Cristo. Eu acredito que isso é uma interpretação belíssima, mas não é uma interpretação correta. Nós não podemos fazer usos alegóricos, por mais piedosos que pareçam, e por mais que pareçam se encaixar dentro da própria trajetória do Messias. Quando nós identificamos o Cristo no Antigo Testamento, nós não podemos fazer isso de forma irresponsável. Eu vou falar mais um pouquinho disso mais para frente, vou falar brevemente sobre isso. Mas existe na Escritura algo chamado tipologia, que é diferente de alegoria. As alegorias visam dar uma espécie de significado espiritual ou atribuir um significado para o texto bíblico que não é o significado original. Mas as tipologias é, de fato, uma indicação do texto bíblico que o texto tem a intenção de fazer, que aponta para a trajetória do Messias e para a vinda do Messias no futuro. Ok? Então é necessário fazer esse tipo de distinção e colocar essas coisas na categorias certas. Nós não podemos ler o Pentateuco dessa forma, por mais que possa haver algum tipo de semelhança. Ok? Agora vamos avançar mais um pouquinho. Eu quero pensar com vocês agora também em termos de contexto histórico, cultural, ali do Pentateuco, que vai ser uma breve reflexão também sobre esses aspectos, ok? Mas um dos distanciamentos que a gente tem como desafio na leitura do Antigo Testamento, e talvez principalmente no Pentateuco, é justamente esse distanciamento histórico-cultural. Como eu falei no começo, estamos num período histórico que é totalmente distante do nosso, e também estamos num período dentro de um contexto cultural que não é muito parecido com o nosso. Na verdade, não tem nem um pouco a ver. Mas vamos lá. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês disso, que está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Se vocês puderem abrir a escritura aí. Em Gênesis capítulo 16, versículo 2. O texto nos diz o seguinte: Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Qual é a nossa primeira impressão sobre isso? Sara é uma doida, é uma maluca, e Abraão é um imoral. Mas o texto ele não tem como intenção fazer esse tipo de critério ou julgamento moral sobre a atitude deles. O que é importante considerar? A revelação divina no Antigo e Novo Testamento ela tem estágios, ou seja, ela tem momentos de desenvolvimento. Ela é uma trama que é construída ao longo da história que se culmina na pessoa de Jesus, que é o ponto mais alto da revelação. Nesse ponto da revelação, onde Abraão estava aqui, a vontade de Deus acerca do casamento não era tão clara como vai ficar mais para frente.
Portanto, nós não podemos julgar atitudes de Abraão e Sara aqui com o nosso entendimento. São atitudes pecaminosas? Evidente. Mas a Escritura não imputa pecados a eles por conta disso. Deus mesmo não faz. Não significa que Deus não considere pecaminoso. Por favor. Mas Deus ainda não tinha dado o start de entendimento sobre essas coisas. Ainda não fazia parte do plano de Deus revelar com clareza acerca dessas coisas todas. Ainda estava no estágio inicial desse processo revelacional de Deus. Então, estamos lidando com algo aqui do qual eles não tinham uma consciência específica. Outro aspecto a se considerar também em termos bastante específicos, no contexto cultural de Sara e Abraão, esse tipo de coisa era comum. Isso a gente pode ver numa espécie de documento que era chamado Nuzi, que foram encontros arqueológicos do século passado, se não me engano. E nesse documento do Nuzi, existem descrições de mulheres abastadas, como também era o caso de Sara, que não podendo engravidar por serem estéreis, elas davam sua serva ao seu marido para que, por meio da sua serva, elas pudessem trazer filhos para si e, assim, dar continuidade a uma descendência. Então, isso é um costume cultural usual entre eles, que não era visto de forma imoral ou pecaminosa nesse sentido. Ok? Então, a primeira coisa que nós devemos nos ater quando encararmos esse tipo de texto não é necessariamente fazer esse tipo de critério ou julgamento moral, a menos que o próprio texto bíblico faça. Mas o que a gente tem que notar aqui é a mensagem central do texto. O apontamento que o texto quer dar não é de uma possível moralidade entre eles. O apontamento que o texto bíblico quer dar é sobre o fato de que Abraão e Sara estavam começando a dar descrédito à mensagem bíblica, a promessa que Deus fez a eles deles terem um descendente. Essa é a mensagem do livro. Eles estavam começando a descrever isso. E mais para frente, Deus, em sua benevolência, vai afirmar a promessa no entendimento e no coração deles, de modo que eles não caiam mais em erros parecidos. Mas eles estavam com o coração titubeante, estavam com o coração duvidoso daquilo que Deus havia prometido. É isso que o texto quer entrar no mérito aqui. Ok? É esse tipo de critério e julgamento que o texto quer fazer. Então, a gente precisa se prender a esse tipo de coisa. Agora, como nós podemos lidar com contextos culturais e históricos no texto bíblico, já que, em geral, eles não é tão fácil discernir isso numa primeira olhada do texto bíblico. Eu recomendo que se faça uso de dicionários bíblicos e também de comentários bíblicos. Em geral, essas coisas nos dão ferramentas pelos quais a gente consegue identificar o eixo cultural e histórico daquele momento, sem que assim a gente acabe gerando erros interpretativos, ok? Não precisa ser um seminarista para poder consultar um dicionário bíblico ou um comentário bíblico. Vocês conseguem, com bons comentários, conseguir discernir essas coisas e então chegar a uma conclusão e uma interpretação apropriada do texto bíblico. Ok? Tem mais um ponto aqui para a gente desenvolver. Um quarto ponto que eu quero lidar com vocês ainda nesse momento é sobre continuidades e descontinuidades entre Antigo e Novo Testamento. Além do distanciamento histórico e cultural que a gente tem quando a gente lida com o Antigo Testamento, a gente tem uma espécie de distanciamento teológico também. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Caso não fique claro, vocês podem perguntar, que daqui a pouco eu vou fechar esse primeiro momento e a gente conversa sobre isso. Mas o que é importante para nós considerarmos aqui é que a Bíblia ela está estruturada em alianças, correto? Então, você tem desde o pacto que Deus estabelece com Adão, depois o pacto que Deus estabelece com Noé, com Abraão, com Davi mais para frente, e o clímax desse pacto que é a aliança através de Jesus, a nova aliança através de Jesus Cristo. Correto? Entre essas alianças, em geral, existem continuidades e descontinuidades. Ou seja, existem coisas que vigoram para todas essas alianças e existem outras coisas que passam, que passam em termos de transitoriedade mesmo, não se aplicam mais ao nosso contexto de aliança hoje. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos de descontinuidades e continuidades. Vamos lá. Exemplos de coisas que ainda permanecem para nós. O plano da salvação que Deus começa a desenvolver lá atrás e a lei moral.
ou seja, os 10 mandamentos. Essas coisas continuam. Por mais que tenham se estabelecido em uma aliança anterior, elas permanecem ainda no período do Novo Testamento. Isso é importante quando nós projetamos o olhar para as narrativas do Antigo Testamento, a fim de que a gente consiga identificar, digamos, a aplicação que ela tem para o tempo da igreja hoje e para nós como cristãos sob a nova aliança hoje. Por isso é importante observar bem quais seriam as continuidades. E também existem as descontinuidades, as coisas que desvanecem, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, ou seja, que não são mais realidade para nós, mas ficaram nas alianças anteriores. Nós temos exemplos aqui como a circuncisão, o templo e o ofício sacerdotal. Essas coisas não se executam mais hoje, mas ficaram no passado. Correto? Em geral, nós precisamos ter esse tipo de coisa em mente. Mas eu quero enfatizar algo com vocês aqui, é que nós estamos em um tempo que não valoriza tanto assim escrito do Antigo Testamento, a não ser para assumir certos jargões. Por isso é muito importante que a gente tenha certa ênfase nas continuidade entre as alianças que entregam a estrutura toda a Bíblia, para que assim a gente consiga ter um entendimento unificado e integrado entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não temos duas Bíblias, nós temos uma única Bíblia que Deus revelou em processos distintos, mas que são úteis para nós, ou seja, nos servem hoje também, a fim de aprofundar o nosso conhecimento acerca de Deus e acerca do seu plano, correto? Então é importante que a gente tenha esse entendimento unificado no momento em que a gente projeta o nosso olhar para o Antigo e Novo Testamento. Agostinho tem uma frase muito interessante, que é essa aqui: o Novo Testamento está contido no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Essa, para mim, é a melhor frase para unificar e integrar o Antigo e o Novo Testamento. Ok? O Novo Testamento, ou seja, as promessas do Novo Testamento, as expectativas do Novo Testamento, estão presentes já no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, aquilo que era obscuro no Antigo Testamento, no Novo está revelado, está clarificado através da revelação que é em Jesus Cristo. Ok? Um quinto aspecto que nós precisamos lidar é acerca da expectativa da vinda do Messias, que se encontra no Pentateuco. E aqui eu quero abrir alguns textos chaves que são muito importantes para a compreensão disso. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E observem como esses textos estão estruturados e em que temáticas eles tocam. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nos diz o seguinte, vou esperar vocês abrirem aí. Como vocês abrem. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira ocorrência do evangelho na Bíblia. Assim que o homem cai, Deus revela aqui a sua intenção salvadora, a sua intenção de salvação aqui para o homem. O homem se perdeu, mas ele promete um descendente para a mulher que vai extinguir e colocar finalidade a esse mal que veio por meio da boca ou por meio da instrução da serpente. Ok? Essa, então, é a primeira expectativa messiânica que o Pentateuco traz para a gente. Eu quero trazer outra aqui também, que se encontra em Números 24, versículo 17. Números 24, versículo 17. Esse texto é belíssimo, é belíssimo. Está dentro do conjunto das profecias de Balaão, onde Balaão, por mandato de Balaque, se colocava a amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus sempre convertia as maldições de Balaão em bênçãos para Israel. E olha o que o texto nos diz. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Olhem como é que é colocada a expectativa aqui. Uma estrela procederá de Jacó. Isso nos lembra muitas descrições que é dita sobre Jesus no Novo Testamento.
entendeu? Desde a ideia de estrela da manhã até a sinalização para os magos em Mateus capítulo 2. O cetro, sempre quando vocês virem a ideia de cetro ou reinado vinculado a uma expectativa de salvação futura, ou de shalom, ou de paz perfeita no futuro, saiba que isso está se expressando acerca da vinda do Messias. E de lá de trás está apontando para frente, acerca do Cristo que viria, e que para nós hoje é presente. Ok? Em geral, o Antigo Testamento traz esse tipo de expectativa. Nós estamos aguardando, nós estamos esperando para esse rei que virá, do qual nós ainda não conhecemos, mas nós o aguardamos. É o tipo de coisa da qual nós precisamos ficar atento quando projetamos o nosso olhar no Pentateuco e também nos demais livros do Antigo Testamento. Existe uma expectativa de vinda, existe uma expectativa de estabelecimento do governo do Messias. Beleza? Agora, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, também um texto belíssimo. E é, de fato, uma tipologia apropriada. Esses 3 textos que nós estamos citando são tipologias corretas de se identificar Cristo aqui. Ok? Nós não podemos fazer uso de alegorias para identificar Cristo. Nós precisamos observar de acordo com a própria indicação do texto. Se o texto indicar um profeta que vem, um rei que vem, uma espécie de shalom futuro na figura de algum representante, é Cristo que está sendo profetizado aqui. Agora, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz o seguinte: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Então Moisés está dizendo, e o livro de Hebreus confirma isso para a gente, que haveria um outro Moisés que se chegaria. E Hebreus deixa bem claro a superioridade desse Moisés, desse profeta, desse novo mediador que é Jesus Cristo. Mas perceba, existe uma clara indicação do texto de alguém que vai vir nesse sentido. E existe uma clara confirmação no Novo Testamento que esse é Jesus. É importante fazer esse tipo de coisa. Como naquela exposição de Atos de 17, capítulo 17, versículo 15, é importante que a gente compare os apontamentos do Antigo Testamento com as confirmações do Novo Testamento e a trajetória do Cristo no Novo Testamento, para que a gente não caia no erro da alegoria, mas consiga identificar o que seria uma tipologia correta. Ok? Em geral, esses são os recursos hermenêuticos que eu gostaria de trazer para vocês. E só vou salientar mais uma coisa importante. O Pentateuco é o fundamento teológico de toda a Bíblia. Não estou dizendo aqui que o Pentateuco ele é exclusivo para explicar o plano de Deus, o caráter de Deus e todas essas coisas. Porque Deus revelou outros livros da Bíblia também, e o Novo Testamento é crucial para que a gente consiga ter claridade acerca da pessoa de Deus e dos seus planos. Mas o Pentateuco que lança, digamos assim, os alicerces do ministério profético, dos salmos e até mesmo do próprio Novo Testamento. Portanto, nós não podemos ter uma leitura adequada da Escritura se nós não tivermos esses alicerces. É aquela questão, é uma alegoria bem clara que nós não podemos construir nenhum edifício se as bases não estiverem lá, porque esse edifício vai ruir, esse edifício vai cair, vai quebrar. Então, nós não podemos crescer no discernimento bíblico a menos que a gente consiga compreender as temáticas do Pentateuco, as narrativas, as leis que Deus revelou ali. Isso estrutura todas as demais coisas. Beleza? Essa é a primeira parte do nosso estudo acerca dos recursos hermenêuticos. Agora eu quero abrir para perguntas, para que vocês tragam para mim aqui algo que não tenha ficado claro ou duvidoso, algum tipo de esclarecimento. Fiquem à vontade. Tá bom? Vou esperar aqui, vou dar um minutinho aí para vocês fazerem perguntas.